Olá, irmãos, graça e paz a todos vocês, e é uma alegria, mais uma vez, poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Hoje, nós pretendemos falar sobre como Deus nos vê. E, diante disso, vocês me desculpem, eu vou ter que fazer um pequeno preâmbulo sobre isso. Na verdade, vamos fazer 2 preâmbulos. Mas, vamos lá. Estava eu, no ano de 1900 e bolinha, lá na cidade de Ourinhos, na casa dos pais da, hoje, minha esposa, Odete. E ali eu estava sentado no quintal da casa e vendo uma formiguinha andando pelo chão. Ali havia um quintal de terra com muitas plantas, e aquela formiguinha passeando ali, e debaixo de uma planta rasteira, que eu não sei, não me lembro qual é, e havia, assim, muita sombra. A formiguinha estava caminhando na sombra. E eu comecei a pensar, do ponto de vista da formiguinha, aquela planta era uma imensa de uma árvore, e estava fazendo uma boa sombra para a formiguinha. Ela continuou caminhando e mais na frente ela viu um pé de couve. Não sei quantos de vocês viram pé de couve, mas é uma planta alta. Quer dizer, para nós não, mas para a formiguinha era muito, muito, muito alta. E o que aconteceu? Ela continuou caminhando. E eu fiquei imaginando, eu comigo mesmo, eu estava sozinho, eu fiquei imaginando o quanto aquela formiguinha deveria achar aquele pé de couve uma árvore grande, imensa. E lá na frente havia um pé de mamão. Eu não sei se a formiguinha chegou lá ou não, porque se ela chegou, aí eu não conseguia mais ver a formiguinha. Mas imagina um pé de mamão do ponto de vista de uma formiguinha. Ficou muito, muito, muito imenso, muito grande. E eu comecei a imaginar, e a partir daí eu comecei a viajar, assim com a minha mente. Eu comecei a imaginar a terra onde nós habitamos, comecei a imaginar cada um de nós diante da imensidão do nosso planeta. Aí eu comecei a imaginar o nosso planeta diante da imensidão que é o sistema solar. E comecei a imaginar, por exemplo, a Terra, o planeta Terra perto de Júpiter. E a Terra perto de Júpiter fica muito pequena. E a Terra diante do Sol, então, fica muito pequena. Júpiter diante do Sol fica bem pequeno. E a Terra menor ainda, muito, muito, muito menor. É claro que eu não preciso ficar aqui falando muito sobre isso, porque hoje existe o papai Google, e você pode ver, está lá, você pode olhar lá e ver tudo isso que eu estou falando e muito mais do que isso. Acontece que diante do nosso universo, o Sol, ele não é quase nada. O Sol, diante do universo, o Sol quase que desaparece. Existem sóis muito maiores do que o nosso. E agora, se o Sol praticamente desaparece, imagina a Terra. Então, queridos, o nosso planeta, que para nós, do nosso ponto de vista, é uma imensidão, do ponto de vista do universo, da criação de Deus, não passa de nada, de uma poeira. E nós, dentro desta poeira, somos uma espécie de nitrato de nada. Ou seja, uma coisica que ninguém pode ver. Isso do ponto de vista da criação de Deus, de toda a criação de Deus. Agora, amados, eu fiquei imaginando o salmista Davi. Ele também
era uma pessoa muito contemplativa. Ele compunha salmos, hinos. Na verdade, a maioria dos salmos são compostos por Davi. Todos eles são cânticos que eram cantados na antiguidade. E talvez alguns ainda sejam cantados hoje pelos judeus. E tem alguns que nós cantamos hoje, até hoje. E não da mesma maneira que os judeus cantavam, mas de uma forma mais moderna, com instrumentos e tudo. E nós cantamos, muitos dos nossos cânticos são salmos, que a letra deles estão baseadas nos salmos. E são muito bonitas, muito bonitas. Agora, o que acontece? No Salmo número 8, a partir do versículo 3, nós vemos que Davi também contemplava os céus, contemplava as coisas que ele poderia ver, ele contemplava até onde os olhos dele alcançavam. Ele era um pastor de ovelhas e muitas vezes passava a noite com as ovelhas. Eu fico imaginando ele ali, olhando para cima, olhando para o céu, que naquele tempo não havia poluição, então era um céu muito limpo e muito gostoso de se ver. Eu não sei quantos de vocês conseguiram ver o céu longe de uma cidade. Assim, olhar para cima, por exemplo, numa fazenda, num lugar longe de um grande centro, de uma grande cidade. Eu tive esse privilégio várias vezes. E trabalhei à noite durante um ano inteiro no Mato Grosso. Então eu cheguei a ver o começo, o meio e o fim de um eclipse lunar. É uma coisa tremenda, é muito bonito, muito bonito. E o salmista estava lá olhando, e ele diz assim, no versículo 3 do Salmo 8, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Então, nós vemos que no começo ele está exatamente olhando para a lua, para as estrelas e para o universo que os olhos dele poderiam alcançar. E ele começou a ver que ele realmente era muito pequeno. E ele falou, puxa vida, mas mesmo assim, Deus se lembra de nós. E aí ele começa a ficar cheio do Espírito Santo e começa a profetizar. E aí ele começa a falar sobre o Senhor Jesus. E o livro de Hebreus, no capítulo 1, ele está falando a respeito de Jesus. Ele falou que antigamente Deus falava aos nossos pais, aos nossos antepassados, através dos profetas. Hoje ele nos fala através de Jesus, através de seu Filho Jesus. E aí ele começa a falar, ele vai falando a respeito de Jesus, e ele diz que Jesus está maior que os anjos, e ele diz que Jesus é maior que Moisés. Ele diz que o Novo Testamento é superior ao Antigo Testamento. O sacrifício de Jesus é superior ao sacrifício que os sacerdotes faziam, que o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio dos levitas, e assim ele vai. E ele diz, ele chega a dizer, o livro de Hebreus, ali no comecinho, que por um tempo Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, mas depois ele foi coroado de glória, de honra, e foi assentado à destra de Deus, até que tudo fosse colocado
os inimigos fossem colocados como que um estrato diante dos seus pés. Então, Deus fez isso. E no entanto, queridos, diante dos olhos de Deus, você e eu somos assim vistos de uma forma muito interessante. Nós vamos ver um pouquinho a coisa hoje, não muito, porque nós não podemos nos alongar. Mas antes, agora sim, nós vamos para o segundo preâmbulo que nós falamos que haveria. Infelizmente, lamentavelmente, não é todo mundo que é aquilo que nós vamos falar aqui, que são a respeito diante de Deus, e não é todo mundo que é visto por Deus como nós somos vistos. Não que Deus não quisesse, não que não fosse plano de Deus, não que não fosse propósito de Deus, mas simplesmente porque as pessoas escolheram e infelizmente continuam escolhendo outro caminho. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 13, o Senhor Jesus diz que nós devemos entrar pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida eterna. Mas como a porta que não leva para a vida eterna, que leva para a perdição eterna, é larga e espaçosa, o Senhor Jesus diz, são muitos os que entram por ela. E infelizmente nos dias de hoje, embora essa porta seja larga e espaçosa, tem gente querendo deixá-la mais larga ainda e mais espaçosa ainda, para que muito mais gente entre por ela, infelizmente, lamentavelmente. Mas vamos voltar para o nosso preâmbulo aqui. Como é que você e eu mudamos ou passamos a ser vistos aos olhos de Deus como pessoas que não são irrelevantes, mas são pessoas a quem Deus olha e de quem Deus cuida? Então, como que se processa tudo isso? Queridos, a palavra evangelho significa boas novas ou boas notícias. Então, quando o evangelho chegou até nós, até mesmo antes de chegar através de Jesus, ele chegou através de João Batista. E ele, ali em Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2, quais são as palavras que João Batista usa? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E logo em seguida, em Mateus capítulo 4, versículo 17, o Senhor Jesus começa o seu ministério depois de ser batizado por João, o Batista. É o significado de João. Batista não é o sobrenome dele, mas João é aquele que batiza, ou o batizador. E Jesus, logo após ser batizado por João Batista, ele diz assim, em Mateus 4, versículo 17, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E depois disso, depois que Jesus morreu, depois que Jesus foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, ele apareceu para os seus discípulos, apareceu para os apóstolos, apareceu para mais de 500 pessoas, ele foi visto, mas depois ele subiu aos céus e foi visto ali pelos apóstolos, pelos discípulos. Ele deixou algumas ordens e falou para que eles ficassem em Jerusalém até que eles fossem revestidos pelo Espírito Santo. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. E aí então, o que aconteceu? Naquele dia eles foram cheios do Espírito Santo, fizeram muito barulho, começaram a falar em outras línguas, o povo começou a chegar
e milhares de pessoas ficaram admiradas pelo que estava acontecendo ali. Eu gostaria de tentar imaginar o que estava acontecendo ali, mas eu acho que vai muito além daquilo que eu consigo pensar ou imaginar. Eu não sei você, mas eu já vi muitas coisas maravilhosas de Deus acontecendo, mas eu acredito que o que aconteceu ali supera tudo isso. E o povão foi chegando, e de repente Pedro, eles olharam um para o outro e falaram: o que está acontecendo com esse povo? Quem são esses homens? Como é que nós conseguimos entender na nossa própria língua? Porque ali haviam judeus de diversas nações, e cada um entendia na sua própria língua, na sua própria língua da qual ele falava. Embora todos, acredito que todos ou quase todos conhecessem o aramaico, conhecessem o grego, mas ali eles estavam ouvindo na língua do país que eles estavam morando. Então é interessante, e eles ficavam falando: mas o que significa isso? O que está acontecendo? E os discípulos, eu imagino que eles não estavam conseguindo parar em pé por causa de tudo aquilo que estava acontecendo, e eles começaram a falar: eles devem estar bêbados. E então Pedro se levanta e prega o evangelho para aquela multidão. Outra coisa também que eu não consigo entender: como é que um homem sem microfone, sem um serviço de som eficiente, consegue ser ouvido por milhares de pessoas? Foi outro milagre. Então, queridos, mas a parte que eu queria chegar é quando ali na versículo Atos capítulo 2, versículo 38, aquelas pessoas ficam assim compungidas no seu coração, eles ficam assim preocupados, porque Pedro fala: olha, este homem que vocês crucificaram, Deus o tornou Senhor e Cristo. E eles ficaram com aquele sentimento, eles estavam sendo convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça, do juízo. Então eles perguntaram: e o que nós faremos? E Pedro diz para eles: arrependei-vos, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus. Então, queridos, esta palavra é que dá início à nossa caminhada com o Senhor Jesus, a palavra arrependimento. Então, se você você é filho de pais evangélicos, de avós evangélicos, e que cresceu na igreja e vive na igreja, mas você continua vivendo do seu jeito, da sua maneira, você continua vivendo na igreja, mas não tem nenhuma diferença de uma pessoa incrédula, de uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus. Se você trabalha numa empresa por anos e anos e anos e não tem nenhuma diferença daqueles que trabalham lá e que não são cristãos, não conhecem o Senhor e que servem ao inimigo das nossas almas, então, queridos, eu, com todo o respeito, eu quero dizer para você: você não conhece, você não sabe, e talvez esta palavra ainda não seja para você. Talvez passe a ser depois de hoje. Eu desejo isso de todo o meu coração. Agora, existe aquele outro tipo de pessoa que frequentava uma outra igreja. Por exemplo, ele era católico. Olha, por favor, você que é católico, não se sinta ofendido, porque eu conheço muitos católicos cristãos e que servem a Deus com um coração sincero, que são cristãos, são católicos, mas são cristãos.
Assim como tem muitos evangélicos que são só evangélicos, mas não são cristãos, assim também existem católicos que não são cristãos. Com todo respeito, não quero te magoar. Então, o que acontece? A pessoa era católico. E o que acontece? Ele, de repente, um evangélico vai lá e fala para ele da igreja, da música, da maneira como eles servem a Deus e tal, e a pessoa passa a frequentar a igreja evangélica. Só que, antes, ele era um caloteiro. E agora, ele continua um caloteiro. Antes, era uma pessoa adúltero ou adúltera. E continua adulterando. Ele só mudou de igreja, mudou de manual, mudou alguns costumes, mas no seu interior continua exatamente a mesma pessoa. Meu querido, minha querida, infelizmente, por enquanto, esta palavra também não é para você. Porque se você não se arrependeu dos seus pecados, se você não abandonou os seus pecados, eu não separei aqui, mas no livro de Provérbios está escrito assim: o que encobre a sua transgressão, ou seja, o seu pecado, jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, se você que é frequentador de igreja evangélica e tem pecado de estimação, se você é frequentador de uma igreja evangélica, mas diz assim: eu vivo da minha maneira, ninguém manda em mim, eu faço as coisas do jeito que eu quero, eu sou assim e vou morrer assim e ninguém tem nada a ver com isso. Me desculpe, meu querido, minha querida, você não é ovelha, você é bode. E nenhum bode tem herança com Jesus. Então, por enquanto, esta palavra não é para você. Talvez não hoje, ou talvez hoje, ela passe a ser, mas ainda não é. Mas voltemos. Vamos voltar para aquilo que a palavra de Deus diz. Hebreus capítulo 1, versículos 13 e 14, ele está falando assim: ora, a qual dos anjos, porque ele, como eu disse, ele começa falando que Jesus é superior, que tudo em Jesus é superior. Na verdade, Jesus é o próprio Deus encarnado. Esse livro de Hebreus diz que Jesus é a exata expressão de Deus. Então, Jesus é Deus. Ele diz assim: ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos teus pés? E aí ele diz: não são todos, falando dos anjos, não são todos eles espíritos ministradores enviados a serviço, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ou seja, quem são os anjos? São espíritos ministradores enviados para nós, para aqueles que pertencem ao Senhor Jesus, para aqueles que vão herdar o reino de Deus, para aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Quando eu era criança, eu ouvia muito a minha mãe falar sobre... Nós éramos de uma família católica, e minha mãe falava muito sobre o anjo da guarda. E depois que eu me converti, eu achava que isso não existia.
Mas, na verdade, existe sim. Todo aquele que é filho de Deus, todo aquele que é nascido de Deus, ele tem um anjo que está do lado dele o tempo todo. O Salmo capítulo 34, versículo 7, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livram. E o livra. Eu coloquei no plural, mas na verdade, pelo menos na minha tradução aqui, está no singular. Então, nós somos alvos do cuidado de Deus em todas as coisas. Eu li há 15 dias atrás esse texto que está ali no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, versículos de 26 a 30, que diz para nós observarmos as aves dos céus, que eles não semeiam, eles não colhem, eles não têm celeiro, eles não ajuntam em celeiros, e no entanto, nosso Pai, o Pai Celestial, cuida deles, cuida de todos eles. E fala assim: será que vocês não valem muito mais do que as aves? Então, ele fala assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 centímetro ou 1 côvado ao curso da sua vida? E outra coisa, por que vocês se preocupam com o que vocês vão se vestir, a maneira como vocês vão se vestir? Olhem para os lírios dos campos. Ele diz: nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E ele fala assim: se Deus veste assim uma planta que hoje existe e amanhã já secou e já não existe mais, quanto mais a vocês, ou seja, nós valemos muito mais do que os passarinhos, nós valemos muito mais do que as plantas. Ele fala, e ainda fala assim: homens de pequena fé. Ou seja, aos olhos de Deus, você e eu somos aquelas pessoas que são cuidadas por Deus. Deus tem um carinho por nós tão grande, então assim, um amor tão maravilhoso, que ali o Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 4 a 7, diz assim: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos, os vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ele diz assim: digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, meu querido, minha querida, que eu disse que por enquanto esta palavra não é para você, e que tal se hoje você se arrependesse? E se hoje você olhasse para dentro de si e contemplasse o quão nada você é diante da criação de Deus, e talvez diante dos seus próprios olhos você acha que você não é absolutamente nada, você se sente uma pessoa vencida, derrotada, incapaz. Pois se você hoje se arrepender dos seus pecados, e o que vai acontecer? Por sua causa, Deus vai haver uma grande festa no céu, porque o Senhor Jesus diz que existe mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos
que não necessitam de arrependimento. É claro que ele está se referindo aqui ao texto, onde um homem possuía 100 ovelhas, uma delas se desgarrou, ele perdeu, ou deu como perdido, ele deixou as 99 e foi correndo atrás daquela que estava perdida, e quando encontrou, ele colocou nos seus ombros e trouxe para casa feliz, alegre. E o Senhor Jesus convidou os amigos, convidou os parentes, falou: alegrem-se comigo. É uma alegria tão grande que não dá para ficar me alegrando sozinho, mas eu tenho que me alegrar com mais gente. E Jesus conclui da seguinte maneira: por isso haverá muito mais festa nos céus por um pecador que se arrepende do que por um justo, ou por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, por sua causa, talvez hoje os céus possam se alegrar muito mais por você do que se alegra por mim. Porque eu passei por isso, pelo arrependimento, eu olhei para dentro de mim, assim como aqueles homens, quando ouviram Pedro, eles foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo, pela ação do Espírito Santo na vida deles. Isso aconteceu comigo no dia 14 de março de 1971. Não que eu não precise me arrepender todos os dias das coisas erradas que eu faço, mas mesmo assim haverá festa no céu, se você se arrepender, muito maior do que por mim. Muito, muito maior. Ou qualquer outra pessoa que já está andando e caminhando com o Senhor. Outra coisa que Jesus fala que nós já somos: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, ficar sem gosto nenhum, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Queridos, quando eu falava sobre isso ali para pequeno grupo que eu estou pastoreando, eu dizia: olha só o que nós somos. Agora, eu pregava para menos de 20 pessoas antes da pandemia, e agora já teve palavras que foram ministradas aqui. Pela graça de Deus, é claro que nós continuamos dependendo de Deus em tudo. É claro que sem Deus nós somos absolutamente nada e continuamos sendo nada, mas acho que o mínimo de visualizações que essas ministrações já tiveram foram 26, alguma coisa assim. Faz tempinho que eu não olho. E a que teve mais, já teve mais de 190 visualizações. Então, queridos, por isso que eu tenho que falar para você que talvez não conheça o Senhor Jesus. Então, e outra coisa, eu tenho que falar a verdade para você. Não adianta eu falar que se você vier para Jesus, você vai ter todos os seus problemas resolvidos e não vai ter, e a sua vida vai se tornar um mar de rosas. Você nunca mais vai ter problemas na sua vida e em coisas desse tipo. Eu estaria mentindo para você. Mas agora estou dizendo para aqueles que já são e aqueles que poderão ser em Cristo Jesus. Como que Deus olha para essas pessoas? Na conclusão, ainda vou dizer mais uma coisinha.
não vai embora não. Mesmo que você esteja com raiva, continue aí. A gente ainda vai conversar mais um pouquinho sobre algumas coisas. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3, o apóstolo Paulo, ele diz que nós somos carta de Cristo. Ele começa falando que os coríntios são cartas dele. Ele diz assim: vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, meu irmão, minha irmã, você é uma carta que Jesus escreveu. E para que serve a carta? Ela serve para ser lida. Então, e o que a carta traz? Ela traz uma mensagem. Pode ser boa, pode ser ruim. Uma carta traz uma notícia. Pode ser boa e pode ser ruim. Agora, se você é lavado no sangue de Jesus, e se você não somente fala de Jesus, mas você vive Jesus, você vive o Evangelho, você vive a palavra de Deus, o que acontece? Então a mensagem que as pessoas estão lendo em você é uma boa mensagem. Agora, se você fala do Evangelho de Jesus, prega o Evangelho, decorou uma montanha de versículos, e você é capaz de citar quase que a Bíblia inteira de cor, mas você não vive nada do que está escrito na Bíblia. Então, você é uma carta com notícias ruins. Pior do que uma carta de cobrança que a gente recebe, ou que eu recebia no passado. Olha, você está devendo, você tem que pagar, etc, 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 etc. Enfim, a palavra de Deus diz que nós somos cartas de Cristo. E se nós somos cartas de Cristo, nós somos uma boa carta. As pessoas que convivem conosco, elas podem sentir o amor de Deus sem mesmo a gente estar falando. Só pela maneira de viver, você e eu podemos alcançar pessoas. Você e eu podemos incomodar as pessoas, porque elas estão vendo em nós a palavra de Deus sendo vivida. Então, é por isso que nós somos cartas de Cristo. E não é só carta. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Queridos, a menos que uma pessoa esteja com problemas, ela pode sentir o cheiro das coisas. E aqui a palavra de Deus diz que você e eu somos o bom perfume de Cristo. Ou seja, onde nós chegamos, aquele cheiro gostoso, agradável, chega junto. E as pessoas podem sentir esse cheiro. Ah, pastor, mas eu não uso perfume. Não é esse perfume que eu estou falando. É o perfume de Cristo, o perfume da presença de Deus. Então, quando nós chegamos em algum lugar, as pessoas sentem, as pessoas percebem, tanto as pessoas que também são de Jesus, como as que não são de Jesus. Tanto aquelas pessoas que entraram pela porta estreita e continuam caminhando pelo caminho estreito e apertado, como aquelas pessoas que entraram pela porta larga e espaçosa e continuam caminhando nela.
mas assim mesmo nós somos o bom perfume de Cristo. Todo mundo pode sentir. Todos podem sentir. Outra coisa, a gente não faz as coisas sozinhos. Nós não somos capazes de convencer, por melhor argumento que nós tenhamos, nós não somos capazes de convencer ninguém a fazer parte, a crer naquilo que nós cremos. Mas em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, ele diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Aquele já está ressuscitado, ele está para ser assunto aos céus, está para ascender aos céus. Ele diz: recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, sereis minhas testemunhas. Outra coisa, diante dos olhos de Deus, nós somos testemunha dele. Testemunhas da vida de Jesus, testemunhas de que Jesus vive em nós. Agora, estes aqui que estavam ouvindo essas palavras, eles testemunharam a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E ele falou, primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Naquele tempo, os homens nem sabiam que esse continente em que nós habitamos existia. Só foi ser descoberto uns 500 e tantos anos depois. Ou seja, o testemunho deles, aquilo que eles fizeram, aquilo que eles viveram, aquilo que eles escreveram, chegou até os confins da terra. Já chegou. E ainda tem muitos lugares que precisam ser alcançados. Em Romanos, capítulo 8, versículo 16 e 17, diz assim: o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Ou seja, a vida com Cristo, queridos, muitas vezes significa uma vida de sofrimento. O cristão, que é cristão e que vive o cristianismo, a palavra mais suave para nós é conservador. O fulano é conservador. Mas essa é a mais suavezinha. Mas é quadrado, é careta, depende da época. Ali os cariocas antigamente falavam, lá vem os Bíblia. E assim vai por aí afora. Queridos, quando eu me converti, eu trabalhava num laboratório fotográfico e tinha muitos colegas de trabalho. E havia ali um colega que era cristão. E todo mundo fazia, inclusive eu, os maiores deboches, as maiores gozações, pelo simples fato de ele ser um cristão. Quando eu me converti, que eles ficaram sabendo, e não demorou muito para eles ficarem sabendo, porque não tem como, uma pessoa, eu nasci de novo, perdi todos os meus amigos que tinha naquela época, todos, não que eu quisesse perdê-los, eles simplesmente não tinham como andar comigo, as coisas eram completamente diferentes. Eles falavam para mim, mas eu tinha um apelido naquela época, eu não vou dizer aqui,
Mas eles diziam, mas fulano, você não é a mesma pessoa. Eu dizia, vocês estão certos, eu realmente não sou a mesma pessoa. Então, embora eu os admirasse, não eram pessoas ruins, não eram pessoas que tinham vícios, viciados em drogas ou coisas parecidas, mesmo assim, eles me abandonaram. Eram de boas famílias de bons princípios, mas todos eles me abandonaram. E agora os meus colegas de trabalho descobrem que eu sou um cristão. Aí o que aconteceu? Eles deixaram ele tinha um apelido de pastor, o que era cristão, que trabalhava com eles. Eles deixaram o pastor de lado e caíram em cima de mim. Nós trabalhávamos num andar e havia uma loja de fotografia que era 3 andares acima. O patrão desceu. Quando ele soube, ele desceu para entrar no laboratório para fazer gozação comigo. Então foram meses e meses e meses ouvindo gozações da pior espécie possível. Então, queridos, agora o que diz aqui? Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, Cristo foi infinitamente mais zombado do que eu fui. Não só quando eu fui convertido, mas hoje, depois de tantos anos, isso não atinge nem um pouquinho. Naquele tempo, como a gente era recém-convertido, a gente ficava chateado, aborrecido, tudo. Hoje não mais. Passou, acabou. Já aconteceu, a pessoa olhar para mim e falar, mas eu não me conformo, uma pessoa como você, tão ilustrada, tão isso, tão aquilo, e mesmo assim ser cristão. Eu dizia, olha, eu não me conformo com você. Era um rapaz que estudava física na USP. Eu falava, eu não me conformo com você. Uma pessoa que estuda tanto e conhece tantas coisas que só mesmo a fé em Cristo poderia explicar. Eu me admiro que você não seja um cristão. Então é assim, e tem sido assim. E outra coisa, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, diz, ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Olha que coisa, meus irmãos. Nós somos parte do corpo de Cristo. Nós formamos a igreja, ou seja, cada discípulo do Senhor Jesus forma o corpo de Cristo. E Efésios capítulo 5, versículo 30, é uma coisa, não são em todas as traduções, talvez na sua Bíblia não esteja desta maneira. Está falando do marido e da mulher, e começa falando que o marido e a mulher é a representação de Cristo e a igreja, e diz assim, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Olha, isso a igreja em relação a Cristo, a igreja que é você e eu em relação a Cristo. E em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim, vocês não sabem que vocês são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que são vocês, é santo, é sagrado, dependendo da tradução. Existem algumas traduções que diz santuário. Então, olha, se vocês estão percebendo tudo que nós somos, eu não escrevi a relação aqui, mas vamos tentar lembrar. Nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra, nós somos carta de Cristo, nós somos o bom perfume de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo e
E nós somos templo do Espírito. E aqui em Hebreus capítulo 3, versículo 6, diz assim: Cristo, porém, como filho e fiel em sua casa, e esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Ou seja, nós somos a casa onde Deus habita. E outra coisa, para terminar, em Romanos capítulo 8, versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ou seja, um cristão não é apenas um vencedor, ele é mais do que vencedor. Então, meus irmãos, é assim. A palavra de Deus diz que nós fomos chamados antes da fundação do mundo para toda a obra, toda a boa obra. Então, queridos, você que está frequentando uma igreja, seja ela qual for, mas não se arrependeu dos seus pecados e continua andando no caminho largo e espaçoso, você não foi criado para isso. Você foi criado para andar em Deus e para andar em Deus em obras que Ele preparou para você antes da fundação do mundo. Então, você é aquela ovelha que está desgarrada. Ou seja, na verdade, você não sabe quem você realmente é. Você é uma pessoa que não sabe qual é a sua verdadeira identidade. Você ainda não descobriu isso. Então, o que acontece? Você precisa descobrir. Por exemplo, aqueles que, assim como eu, andam com o Senhor, não porque a gente seja melhor do que qualquer outra pessoa. Existem pessoas que não andam com o Senhor e são melhores. São pessoas melhores, assim, como educação, como pessoas, tudo, do que aqueles que estão andando com o Senhor Jesus. Porque nós estamos dentro de um processo. O Espírito de Deus está trabalhando em nós. Então existem pessoas cristãs, sinceras, que ainda precisam aprender muitas coisas e não são tão educadas. E existe aquela pessoa que não conhece o Senhor Jesus, mas dá gosto de conversar com elas. Pessoas educadas, pessoas finas, pessoas de bom trato. Mas você foi criado e a sua verdadeira identidade é exatamente essa: ser igual a Jesus e fazer as coisas que Ele fez, fazer as obras que Ele fez. E Jesus disse que nós poderíamos fazer ainda obras ainda maiores do que Ele fez. Então, para aqueles que já estão com Jesus, o céu não é o lugar para onde a gente vai, mas é o lugar para onde a gente volta. O céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. E nós estamos aqui para cumprir uma missão, cumprir o propósito de Deus e depois voltar para casa. Agora, é aquele negócio. Infelizmente, muitos no meio do caminho se desviam desse propósito. Muitos nunca entenderam esse propósito e continuam andando no caminho largo e espaçoso. E não vão, infelizmente, não vão voltar para casa. Então, meu amado, meu querido, em nome de Jesus, que você possa ter o entendimento aberto, que você possa ter a sua consciência transformada, que você possa ter a sua mente renovada, que você possa se arrepender dos seus maus caminhos e realmente se converter ao Senhor.
e caminhar com Ele. Aí sim, quando você cumprir a sua missão aqui na terra, você vai voltar para casa. E esse é o desejo, é o que eu desejo para você, de todo o meu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu querido.